A Guerra da Coreia. Para entendermos a Guerra da Coreia, primeiro precisamos entender o porquê existem duas Coreias. E tudo começa em 1910, quando a Coreia é anexada pelo Império Japonês. E bom, os japoneses naquela época não eram as melhores pessoas do mundo, na verdade eles eram bem malvadões. Então durante 35 longos anos, os coreanos viveram sob o domínio japonês, que os tratavam como inferiores e os exploravam. Inclusive, em 1937, os japoneses começaram a proibir os coreanos de falarem coreano, e algum tempo depois eles proibiram até nomes coreanos. Eles deveriam agora usar nomes japoneses. Tudo isso para meio que matar a cultura coreana e impor a japonesa. Porém, isso obviamente deixou os coreanos bem mas eles infelizmente não podiam fazer muita coisa, pois o exército japonês era muito forte. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Coreia passou a ser ainda mais explorada, tanto em recursos naturais quanto pessoas que foram para a guerra lutar pelo Japão. Porém, como vocês bem sabem, o Japão perdeu. Em uma reunião foi decidido que a Coreia finalmente seria independente do Japão. Então foi feito um acordo antes mesmo dos japoneses se renderem, em que a União Soviética declararia guerra ao Japão e, em troca, ela poderia ter uma zona de influência na Coreia, no caso na parte norte, até o paralelo 38. Então, eles fizeram. Porém, os americanos estavam com medo que os soviéticos não cumprissem com o acordo e ocupassem toda a Coreia. Então, eles ocuparam a parte sul do país. Com isso, eles decidiram que iriam ocupar o país por 5 anos. Os coreanos não gostaram muito disso, até porque eles não decidiram nada. Durante esses anos, cada país começou a influenciar os coreanos com suas ideologias. Também aconteceram várias manifestações sangrentas, principalmente na parte sul. Então, em 48, os soviéticos foram embora, como estava no tratado. No ano seguinte, os americanos também deixaram o país. Porém, ele continuou dividido em 2 governos. O do norte era comandado por Kim Il-sung, e a Coreia do Sul elegeu Syngman-rhee. Um era um comunista que faria de tudo para unificar a Coreia à sua visão, e o outro era um anticomunista que faria o que tivesse que ser feito para impedir o comunismo no país. Ambos queriam unificar a Coreia à sua visão. Isso obviamente deixou um clima de tensão na Península Coreana. Alguns anos antes, ocorreu uma guerra civil na China, onde no fim ela acabou se tornando um estado comunista, controlado por Mao Tse-tung. E os Estados Unidos não fizeram nada para impedir isso. Com isso, a Coreia do Norte achou que os Estados Unidos também não iriam se importar com a Coreia do Sul. Então, depois de uma reunião em Moscou, foi decidido que eles iriam atacar a Coreia do Sul. A União Soviética e a China dariam algum apoio com equipamentos. Além disso, os chineses enviariam 50 mil soldados de origem coreana para lutar pela Coreia do Norte. O exército da Coreia do Norte era bem equipado e em maior número, e com equipamentos soviéticos. Já o da Coreia do Sul foi deixado de qualquer jeito. Então a Coreia do Norte, usando uma desculpa, falou: "Olha gente, os soldados sul-coreanos atravessaram a linha. É guerra, porra!" Então eles atacaram de surpresa. O presidente sul-coreano com isso ficou meio paranoico e começou a matar todos que ele achava ser comunista. Tipo, ei, você tá usando vermelho? Comunista! E tchau pra essa pessoa. Isso obviamente pegou bem mal para a imagem dele. Voltando para a guerra, a Coreia do Norte rapidamente dominou boa parte do país, inclusive a capital. Ao contrário do que a Coreia do Norte pensava, os Estados Unidos se importaram sim com a invasão, e muito. Então algumas forças americanas até tentaram ajudar a Coreia do Sul, mas eles não podiam fazer muita coisa. A dominação do exército norte-coreano foi muito rápida, até que chegou um ponto em que os sul-coreanos ficaram presos nessa pequena parte da Coreia, conhecida como Perímetro de Pusan, e conseguiram conter os avanços dos norte-coreanos. Enquanto tudo isso acontecia, foi decidido pelas Nações Unidas que eles iriam interferir. Para os Estados Unidos, a conquista da Coreia do Sul seria como um dominó, para outros países da Ásia se tornarem comunistas também, e ele não poderia deixar isso acontecer. Lembre-se que estamos na Guerra Fria. Então, depois de conterem os avanços dos norte-coreanos, por um tempo, os reforços finalmente chegaram. Apesar da maioria serem americanos, o exército da ONU era composto por pessoas de várias nações diferentes, e juntos eles fizeram um contra-ataque e começaram a empurrar os norte-coreanos de volta para o norte. Além de empurrá-los de volta, as Nações Unidas fizeram uma invasão no norte da Coreia do Sul, perto da capital, e rapidamente expulsaram os norte-coreanos. Porém, eles não pararam por ali e foram adentrando o território norte-coreano. A China havia avisado que se eles entrassem em território norte-coreano, eles iriam interferir. Porém, os americanos achavam que eles só iriam mandar alguns reforços, nada demais, e continuaram invadindo a Coreia do Norte. O general Douglas MacArthur
não queria apenas uma guerra na Coreia do Norte, mas até a China, e ele defendia o uso de armas nucleares para isso. Porém, para nossa felicidade, os seus superiores não permitiram isso, até porque a União Soviética já tinha uma bomba nuclear também. Além disso, eles deixaram claro que a guerra deveria ficar em território coreano. Algum tempo depois, eles até tiraram esse general para não causar problemas maiores. Voltando à guerra, eles estavam indo bem. Eles já tinham dominado a capital, Pyongyang, e a Coreia do Norte estava quase toda dominada, até que os chineses resolveram entrar na guerra do lado da Coreia do Norte e começaram um contra-ataque surpresa. E não foram só alguns poucos chineses, foram vários. E assim eles começaram a empurrar os sul-coreanos e o exército da ONU de volta para o sul. Inclusive passaram da fronteira novamente e mais uma vez dominaram a capital sul-coreana. Porém, os sul-coreanos lançaram um contra-ataque novamente e pegaram a capital de volta. A partir daí a guerra ficou assim, eles iriam pegando uma pequena parte e perdendo outra ali. Até que chegou um ponto em que eles começaram guerras de trincheiras, assim como na Primeira Guerra Mundial, e basicamente não se moveram. Durante um bom tempo eles ficaram mantendo suas posições, porém muitas batalhas ocorriam nos céus. Todos ficaram cansados e sabiam que essa guerra não iria levar a lugar nenhum, até que eles resolveram assinar um armistício em 1953. As fronteiras ficaram assim mesmo, foi criada uma zona desmilitarizada, porém tecnicamente a Guerra da Coreia ainda está acontecendo até hoje, pois nenhum tratado de paz foi assinado. Essa foi uma guerra sem vencedores. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram, mas estima-se que o número chegue perto de 3 milhões, sendo que a maioria eram civis. Durante muito tempo, a Coreia do Sul era a Coreia ruim, pobre e com dificuldades, enquanto a Coreia do Norte até que estava indo bem. Porém, nos anos 80, as coisas mudaram. A Coreia do Sul começou a crescer rapidamente, se tornando um país extremamente rico e desenvolvido. Já a Coreia do Norte é a Coreia que todos nós conhecemos, um país fechado, sem liberdade e que em certos momentos da história nem conseguiu alimentar seu próprio povo, como na Grande Fome da Coreia do Norte, que aconteceu algum tempo depois da queda da União Soviética. Hoje, a Coreia do Norte ainda é um país muito militarizado e continua com muita raiva dos Estados Unidos. O país conseguiu desenvolver uma arma nuclear, o que preocupa a todos. E todos os anos eles vêm fazendo testes de armas de longo alcance, e países aliados dos Estados Unidos como Japão e Coreia do Sul ficam sempre em estado de alerta. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Este vídeo, assim como o vídeo da Guerra do Vietnã que eu ainda vou fazer, serão uma espécie de complemento para o vídeo da Guerra Fria, que eu também vou fazer ainda. Não se esqueça de apoiar o canal, pois esses vídeos de guerra são sempre muito difíceis de fazer. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo.